Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui na página Extração da Luz Espírita. Você, meus irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado por nos acompanharem. E nós vamos reproduzir na sequência o programa número 14, Filosofia, Ciência e Moral. Mas antes de falarmos do programa, nós gostaríamos de lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espírita, os livros da codificação, obras suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras e agora também os programas oriundos da Web Rádio, produzidos e veiculados pela Web Rádio Estação da Luz. E vamos reproduzir na sequência o programa número 14, Filosofia, Ciência e Moral, apresentado por Alexandre Santos, Cristina Tavares, José Guilherme, e nós tivemos uma participação, mas queremos agradecer a sua companhia, porque essa programação da Web Rádio é simplesmente excepcional. Mas relembrando que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. Então, nossos agradecimentos pela sua companhia e compreensão, e vamos ao programa. Esse programa que exatamente trata de um tema muito importante, a questão do suicídio. Imagine você que eles extraíram lá do livro O Céu e o Inferno um pai, um comerciante em Paris, que o filho foi alistado para ir para a guerra e ele preferiu suicidar-se para que o filho, se tornando arrimo de família, não fosse para a guerra. Uma decisão errada, naturalmente, estava sofrendo horrores no mundo espiritual. Mas nós vamos ver tudo isso no programa número 14, Filosofia e Ciência Moral, o Pai e o Conscrito. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo,
O Senhor, Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.
Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás
declaro, vejo o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana luz e paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra. Quarta-feira, 8 horas da manhã, é dia do nosso programa, o programa da web rádio Estação da Luz, Filosofia, Ciência e Moral. E eu sou Alexandre Santos, um dos apresentadores dessa rádio. Estamos também com o nosso irmão Guilardo, nossa irmã Cristina aqui na bancada, e o nosso irmão Tavares, que nos ajuda aí com toda a técnica. Lembrando que a Web Rádio Estação da Luz tem o apoio institucional do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, da Casa de Caridade Chico Xavier, além de várias outras casas espíritas e movimentos espíritas pelo Brasil afora. Estamos aqui também na bancada com o nosso querido irmão Amadeu Ferreira, que está junto conosco aqui também. Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar aqui a palavra para a nossa irmã Cristina, que ela vai fazer aqui uma leitura preparatória e vai dar as boas-vindas para todos vocês. Cristina, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia a todos, Alexandre, Guilherme, seu Amadeu, Tavares. É uma alegria estar aqui todas as manhãs de quarta-feira. E a leitura de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem o título Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. São palavras de Paulo à comunidade de Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalho de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo que a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos,
eles fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam nessa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, chamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforça por se libertar das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Que assim seja. Que assim seja, minha querida irmã Cristina Albuquerque. Boa leitura, boa mensagem que a leitura nos traz. E aí eu vou convidar o nosso irmão Amadeu Ferreira para fazer uma prece inicial. Pode ser, meu amigo Amadeu? Bom dia, Alexandre, bom dia, Guilherme, bom dia, dona Cristina, bom dia, meu querido irmão Elias Tavares nos trabalhos técnicos, e você, irmãos e irmãs de Ideal Espírito, nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz. Elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e vamos dizer: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa os nossos erros, nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal que tenhamos recebido. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos, ó Pai, do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu querido amigo e irmão Amadeu Ferreira. Feita a prece inicial, feita aí a leitura preparatória que a nossa irmã Cristina fez para a gente, nós vamos agora passar a palavra para o nosso querido irmão José Guilardo, para ele fazer uma pequena leitura do Evangelho, para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, que é muito interessante. Continuaremos ainda no livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro Céu e Inferno. Hoje a gente ainda continua falando sobre o tema suicídio, e hoje nós vamos falar sobre o caso do pai e o conscrito. Vamos explicar isso bem direitinho depois que Guilardo fizer a nossa ligação aí com o Evangelho do Cristo, para que a gente possa iluminar a nossa manhã hoje com as luzes do ensinamento do nosso querido irmão, modelo e guia, Jesus o Cristo. Guilardo, com você, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia, Amadeu. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. O tempo voa, como eu sempre digo, mais uma quarta-feira, e graças a Deus estamos aqui todos juntos novamente, juntos e separados, né, mas juntos, tentando levar a mensagem do nosso mestre, modelo e guia a todos aqueles que nos escutam. E eu vou fazer aqui uma leitura do Evangelho, não sei se ela... Não, acho que não é longa não, dá certo, sabe? Porque é um tema que eu acho que tem a ver também com o que a gente está estudando, que ele vem exatamente falar da desgraça real. Esse texto, ele está aqui deixa eu só um minutinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, o item 24, certo? A desgraça real. Então, ele diz assim: todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo
que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária, que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais, dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas, deixa eu me perder aqui, funesta, não é realmente mais desditoso do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que realmente é feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra a sua compreensão na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade, que fazem calar as consciências que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Esperai vós que chorais, tremei, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações criadoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Espreitam o vosso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Eu vou ler só até aqui, Alexandre, porque ele é um pouco longo, já dá para a gente ter assim, uma rápida ideia do que é realmente a miséria, né? Porque como o tema que a gente está estudando, só um comentário rápido, ele é decorrência de muitas dessas causas que a gente considera, com a nossa visão curta de um mundo material, de uma desgraça real. Como eu não tenho essa visão de uma vida futura, tudo para mim se torna, qualquer problema para mim se torna de uma amplitude imensa. E eu não vejo, a pessoa não vê outra forma senão dar fim à própria vida, considerando que essas realmente são desgraças. É preciso que a gente consiga ver nas dificuldades, nas provações, em tudo que a gente passa, nas aflições, o lado bom, né? Como diz aqui, Hugo. Essa provação, essa dificuldade, esse sofrimento, essa dor que vai nos afastar daquilo que a gente mais quer, que é praticar, ser contra as leis de Deus, né? Praticar atos que no futuro vão implicar em consequências na vida futura. Seria essa introdução, Alexandre, só para a gente entrar no clima e iniciar, né? Bom dia a você. Bom dia, meu amigo Guilherme. Foi uma introdução maravilhosa, meu irmão. Essa sua intuição de trazer esse tema foi muito importante. E a gente vai ver ao longo do estudo de hoje. Lembrando que nós estávamos na semana passada falando sobre o livro O Céu e o Inferno, tá bom? E, inclusive, exortando os nossos amigos e amigas de Ideal Espírita a lerem este livro. Esse livro ele é muito importante para complementar a nossa compreensão acerca daquilo que a doutrina espírita veio nos ensinar, né? Sobre a vida, sobre a vida depois da morte do corpo físico,
né, sobre as consequências dos nossos atos, sobre a justiça de Deus, a lei de Deus, como a lei de Deus se manifesta diante dos atos que nós desempenhamos ou deixamos de desempenhar na vida, porque não são só ações que nos levam a ser julgados pelo nosso tribunal da consciência no mundo espiritual, mas também as omissões a que nós nos propomos, né, no momento em que a gente deliberadamente deixa de produzir o bem que Deus exige de cada um de nós, ou que Deus propõe para cada um de nós. Então, nós ainda temos, se algum dos nossos irmãos ou irmãs tiver alguma coisa para falar do tema passado, ao longo desse programa, pode colocar as questões com relação ao tema passado, mas nesse programa de hoje é importante e é imperioso a gente iniciar uma outra mensagem, uma outra informação trazida por Kardec, até para complementar um pouco mais a nossa visão acerca do suicídio e suas consequências no mundo espiritual, tá bom? É preciso que a gente saiba que no mundo espiritual, na justiça divina, né, nas manifestações da justiça divina, é melhor a gente falar assim, nós não vamos ter uma fórmula matemática como acontece nas equações 2 mais 2 é igual a 4, né? 3 mais 3 é igual a 6, 6 mais 4 é igual a 10. Não. Aqui nós estamos falando de vida, gente. Vida em abundância, que existe depois da morte. Então, o que é que nós temos que compreender? Que a vida, ela traz uma multiplicidade de fatores e de informações e de coisas a serem observadas. Então, a gente não pode chegar aqui num programa espírita e dizer para todos vocês que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar no futuro, porque esses programas ficam disponíveis na rede, né? Nos canais de comunicação da Web Rádio Estação da Luz, como o Facebook, como o YouTube, como aqui também ao vivo, quando os nossos amigos nos acompanham ao vivo. Então não cabe a nós estar falando que todo suicida, depois que cometeu o ato grave do suicídio, vai acontecer isso e aquilo com ele desta forma. Não. A gente precisa compreender que na vida tudo, né, é levado em consideração em sua amplitude. Né? Um ato, como muito bem lembrou Guilardo na leitura preparatória, aliás, no Evangelho de hoje, a desgraça real, a verdadeira desgraça, ela está nas consequências de um ato, e não no ato em si. Então, isso quer dizer, gente, que o ato em si, para que ele tivesse sido cometido, algumas coisas levou o ser humano a cometer esse ato. Então, o suicida, quando ele comete esse ato grave, ele agiu motivado por alguma coisa. Então, esses motivos que levaram o sujeito a cometer o suicídio podem agravar sua situação no mundo espiritual ou podem atenuar. Né? Nós vimos um caso, na semana passada, em que o sujeito, né, vamos dizer assim, se acovardando diante das provas difíceis da vida, e a prova mais difícil que ele encontrou, o gênero de prova mais difícil que ele encontrou, foi o abandono dentro do próprio lar. Né? Ele vivia dentro de uma casa onde ele era abandonado dentro do próprio lar, ou seja, seus familiares não tinham afeição por ele, não tinham simpatia por ele, e ele vivia abandonado dentro do próprio lar. Essa prova foi tão dura e tão difícil para ele, que ele acabou cometendo o ato do suicídio. Então a gente viu as consequências disso. Ele dizia que continuava a ver os vermes comerem o restinho do corpo dele, né, do corpo material dele. Ele sofreu muito. E hoje nós vamos ver meu amigo Amadeu, meu amigo Guilardo, meu amigo Tavares, minha amiga Cristina e meus amigos e amigas que nos ouvem pela Web Rádio e nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje nós vamos ver o caso do pai e o conscrito. O pai e o conscrito. O que é um conscrito? Para a gente poder entender essa história, Amadeu. O conscrito é alguém que foi chamado para servir no serviço militar no momento em que nós estamos, aliás, em que o seu país está numa operação de guerra. Então, esse sujeito, esse jovem, né, ele era, se eu não me engano, de uma família, eu acho que de uma família italiana, não sei,
Vamos ver aqui o que é que diz o livro O Céu e o Inferno, contando para a gente essa história. Eu vou fazer aqui a leitura e aí depois eu vou facultar a palavra para os nossos amigos. O Pai e o Conscrito. Está lá no livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, e Allan Kardec explica essa história para a gente, que é muito curta a explicação, por isso que eu vou fazer a leitura. Ele diz o seguinte, que no começo da Guerra da Itália, em 1859, veja que a gente está falando de 1859, no começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, não era uma família de Paris, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Então ele tinha um filho que foi sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Então a lei francesa dizia o quê? Que se o sujeito, fosse filho único de uma mulher viúva, ele ficava dispensado, de servir na guerra. Tá certo? Ele ficava dispensado de servir na guerra. E o que é que pensou o pai naquele momento? Ah, meu filho foi chamado para a guerra. Para eu isentar ele de ir servir na guerra, o que é que eu vou fazer? Eu vou me matar. Por quê? Porque ele passa a ser o filho de uma mãe viúva e não vai servir a guerra. Um ano mais tarde, assim foi feito, gente. Ele se matou para poder evitar que o filho dele fosse para a guerra. Um ano mais tarde, um ano depois, veja o cuidado de Allan Kardec, ele esperou um ano, gente. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido da pessoa que o conhecera, a pedido de uma pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se de sua sorte no mundo espiritual. Então, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do planeta Terra, Allan Kardec fez a evocação desse espírito que tinha se suicidado um ano antes, com o propósito, qual foi a intenção dele? Foi a de ajudar o filho, com o propósito de fazer com que o filho não fosse para a guerra. E aí, meus amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, eu já falei demais, já apresentei aqui a história, então eu vou abrir aqui a palavra para os nossos irmãos, primeiramente chamando a nossa irmã Cristina Albuquerque, nossa querida irmã Cristina Albuquerque, a representante das mulheres nesse programa. Cristina, minha irmã, por favor, você está com a palavra. Olá, bom dia mais uma vez, Alexandre, bom dia a todos. É um caso realmente bem interessante esse a gente vê, porque o pai decidiu cometer suicídio para que não visse o filho morrer na guerra. Nos parece um ato falho, impensado, que vai contra as leis de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele fez isso para tentar salvar a vida do filho, para não ver o filho morrer na guerra. E quando ele é solicitado, quando essa pessoa que o conhece deseja saber como é que ele se encontra no mundo espiritual, porque é do nosso conhecimento que todas as pessoas que se suicidam vai enfrentar uma situação bem difícil após o desencarne. E ele é evocado na Sociedade de Paris, e é perguntado ao espírito, que orienta a reunião, se pode fazer essa evocação. O espírito diz que sim, e inclusive a pessoa, o pai que se suicidou, vai se sentir muito feliz, e ele realmente é evocado. E ele sabe das consequências do ato, sabe de tudo que vai ter que enfrentar, porque a lei de Deus é justa, e não é como no nosso caso, que muitas vezes a gente diz, o bichinho, coitadinho, vamos ter pena dele, porque ele é assim, ou voltemos mais essa atenção com ele, vamos dispensar isso. Não, a lei de Deus ela é igual para todos,
fez, a gente vai ter que corrigir, vai ter as consequências, mas, no caso dele, com um atenuante, porque ele fez isso para salvar a vida do filho, para não ver o filho morrer na guerra, e que isso traria grandes sofrimentos, não só para ele, mas também para a esposa, para a família. Então, ele fez nesse intuito. E nós vamos discorrer sobre mais esse assunto no decorrer do programa, outros colegas nossos também vão falar sobre isso. É esse ponto que eu gostaria de destacar nesse momento, Alexandre. Obrigado, minha amiga Cristina. Meu amigo Amadeu, coisa interessante, meu amigo Amadeu, é que os motivos que nos levam a cometer o suicídio são importantes na hora do julgamento dos nossos atos lá no mundo espiritual. Amadeu, vamos fazer uma pequena comparação, Amadeu. Eu queria que você agora centrasse nisso. O caso passado, que a gente viu na semana passada, trata-se de um espírito que se acovardou diante das suas provas e dos seus compromissos. E agora nós estamos diante de um caso de um pai que cometeu o ato supremo, vamos dizer assim, do suicídio, o ato grave do suicídio, gravíssimo do suicídio, mas o objetivo não era simplesmente fugir das suas provas, era o de fazer o bem a um filho, né? Embora equivocadamente, essa foi a intenção dele. Então eu queria saber de Amadeu, esse espírito, ele vai ter a mesma carga de sofrimento que aquele outro que a gente estudou na semana passada? Amadeu, tá com a palavra, meu irmão. Desculpa aí ter jogado aí essa pegadinha para você mesmo. Obrigado, Alexandre. Que as bênçãos e o amor de nosso Pai, misericordioso e bom, continue nos envolvendo. Veja bem, eu vou começar respondendo, Alexandre, dando uma refletida primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai encontrar as informações de que as leis divinas são literalmente diferentes das leis da Terra, as leis dos homens. Diz o Espírito de Verdade que muitas vezes faltas que nós cometemos aqui, crimes que nós cometemos aqui, que não se caracterizam sequer em faltas diante das leis humanas, mas que no mundo espiritual são crimes graves, não é isso mesmo? Muito bem. Então, vamos nos levar também a outra parte do Evangelho. O Evangelho nos diz que um homem mau, um criminoso, está na iminência de morrer. E aí, para o salvá-lo, você poderia, inclusive, perecer, você poderia morrer para o salvá-lo. É lícito salvar aquele homem? E aí o Evangelho diz que sim, o Espírito de Verdade diz que sim, porque é o gesto de desprendimento, de amor que você vai praticar, que vai tirar a culpabilidade de um suicídio. Você não vai se suicidar com propósito pré-determinado. Você vai tentar ajudar alguém que precisa da sua ajuda. Isso são parâmetros. Agora vamos à pergunta. No passado, um homem que certamente andou cometendo uma série de atrocidades, e aí volta numa expiação, eu diria numa prova, numa expiação, porque expiação tem provas e prova não tem expiações. Mas numa expiação difícil, de conviver com as pessoas que com absoluta certeza ele prejudicou, e ele pediu para vir, certamente, naquele meio, pagar o seu débito, sofrendo a indiferença das criaturas que deveriam acolhê-lo em qualquer circunstância, porque esse é o papel da família, o acolhimento de uns aos outros. E o que aconteceu? Ele não suportou a carga e buscou a saída pela ilusão do suicídio. Estava sofrendo horrores. Acabou praticando um crime grave contra as leis divinas e estava sofrendo horror no plano espiritual. Mas aí vamos ao caso do filho, o pai e o conscrito. Aí Alexandre foi muito feliz, porque ele já contou toda a história e a gente está repetindo, né? O conscrito, na verdade, é o alistamento militar. Você é chamado e fica lá alistado. Aí esse pai, demonstrando um amor exacerbado pelo filho, temendo que ele viesse, veja bem, temendo que ele viesse a morrer na guerra,
acaba praticando o suicídio porque o filho, ficando arrimo de família, não seria levado à guerra. E aí vem o fio da questão. E aí ele praticou suicídio, volta para o plano espiritual. O gesto de amor dele é uma coisa descomunal, é um gesto extraordinário. Mas quem garante que o filho dele morreria na guerra? Quem garante que o filho dele não voltaria vitorioso, inclusive consagrado, um herói de guerra? Quem garante? E aí ele fez uma premeditação e, naturalmente, entrou aí o amor próprio, que é irmão do orgulho, é irmão da vaidade, é irmão do egoísmo. E quando nós usamos o amor próprio, com absoluta certeza estamos andando em terrenos movediços, estamos praticando erros graves. E aí o porquê aquele homem, chamado um ano depois, não conseguia sequer escrever o nome de Deus, nem pronunciar, porque ele se sentia indigno. Mas tem aí o atenuante, não tenha dúvida, a lei divina é de uma precisão que nos foge a capacidade de discernir. Ora, é claro que a pena dele, e aí vem a pergunta de Alexandre, a pena dele é atenuada pelo desprendimento de morrer para que o filho não fosse à guerra. Mas isso não isenta da responsabilidade de ter tirado a própria vida. Então ele está sendo punido. Ele sabe que ele, no plano espiritual, já tem consciência que essa prova dele vai ter fim, não sabe quando. Veja que no plano espiritual ele não sabe de tudo. Eu sei que vai ter fim, não sabe quando. Agora, hoje ele tem consciência de que realmente praticou um gesto descabido, porque ele não tinha consciência, ele não sabia, não tinha certeza de que o filho pudesse perecer. Mas aí ele, naquele gesto de amor, e aí eu, com todo o apreço, eu passo para as mães. As mães têm essa premonição de prever coisa que poderia acontecer com os filhos e cometem coisas assim, eu diria, desproporcional, mas apenas previsões, não são certezas absolutas. E, nesse caso, o irmão sofre as consequências do gesto de desprendido de querer defender que o filho fosse para a guerra, mas comete um crime grave diante das leis divinas. Então, é um tema que leva-nos às profundas reflexões, porque ele é o arcabouço de um conjunto de situações que Alexandre começou a descrever e nossa irmã Cristina tirou o centro do jogo e a gente passa para o nosso irmão Guilherme certamente. Muitíssimo obrigado e vamos em frente. Amadeu, antes de passar para Guilardo, o amigo Guilardo, muito inspirado durante essa semana, né, ele me mandou um vídeo que fala sobre o tema que nós estamos tratando. E aí o nosso irmão Tavares já está lembrando aqui a gente para passar o vídeo. Aqueles que nos assistem pelas redes sociais vão entender muito bem. Aqueles que estão só ouvindo pela rádio, a gente vai explicar depois a razão desse vídeo e o porquê da gente ter botado ele. Mas antes de passar o vídeo, Amadeu falou aí que esse irmão que se matou para poder livrar o filho da guerra vai sofrer atenuantes. E aí, ao longo da entrevista que a equipe de Kardec faz, né, inspirados aí pelo espírito de São Luís, com esse espírito explica o tempo inteiro, né? Primeiro, na questão 3, ele diz que a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má, ou seja, ele tem certeza de que ele vai ser punido por menos tempo do que o que os outros normalmente são. Lá no 4 ele diz, sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Na 5 ele diz que em atenção a isso, de ter se matado para ajudar o filho, a minha pena será abreviada. Ele tem sempre essa consciência de que a pena dele vai ser abreviada. Na questão 6, ele diz, olha, mas tenho certeza de que ela existe, a duração da pena. Né? Ele não sabe quando vai acabar a duração da pena dele, mas tem certeza de que o fim, o termo dessa pena existe, o que é um alívio para mim. Olha uma diferença grande. O suicida, normalmente, que comete em outras condições, ele sofre muito com a ideia de que aquela pena vai ser eterna.
Aquilo ali já é uma punição para ele. Esse espírito aqui já tem a clareza de que aquela punição que ele está sofrendo no mundo espiritual não será eterna. Isso já é um grande alívio. Isso já é um grande alívio para ele, porque ele passa a ter mais esperança no futuro. Mas vamos lá, chamar aí Tavares, para colocar o vídeo aí para gente. Alexandre, 2 segundos só, Tavares, por gentileza, porque me pareceu muito oportuna essa questão que Alexandre levantou. É quando o Espírito diz que sente no corpo, veja bem, um ano depois, ele ainda está vinculado ao corpo em destruição, ele sente os vermes destruindo o próprio corpo. E aí vem aquela assertiva do plano espiritual. Quando o sujeito pratica suicídio, ele fica vinculado àquela energia que ele teria que conduzir até o término do tempo quando ele deveria desencarnar. E aí está uma constatação que passa nas entrelinhas, mas ele ainda estava vinculado ao corpo, sofrendo no espírito a vergonha moral de ter cometido esse ato translocado e, consequentemente, sofrendo a destruição do corpo pelos vermes. Muito interessante essa questão levantada por Alexandre. Em frente. Vamos lá, Tavares. Tá sem som, amigo. Pula aí. Não é isso que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. O que você não quer fazer, olha para você. Preso na sua gaiola emocional. Alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar o peso das suas pernas? Você não sabe como é que... Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Está sentindo seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo. Tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Os suicidas não querem se matar. Querem matar a sua dor. O que a depressão destrói é a vontade de viver da pessoa. Essa destruição se manifesta muitas vezes em sintomas de tristeza, falta de sentido, apatia, falta de desejo, mas é algo muito mais profundo e debilitante. Se você, nesse momento, está convivendo com a depressão, saiba que você é capaz de escapar disso. Se você está convivendo com uma pessoa com depressão, saiba que ela é capaz de escapar disso. Eu sei que talvez você sinta que nunca vai conseguir escapar disso. E se você está sofrendo com isso, saiba que você não está sozinho. Especialmente, saiba que você não precisa estar sozinho. Coragem para os inseguros. Ousadia para os fóbicos. Sensatez para os incautos. E para os suicidas? Quer que eu se leve? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Isso vai baixar.
Ótimo, muito bom. Obrigado, meu amigo Tavares. Esse vídeo, eu vou deixar aqui a palavra já com o Guilardo, que o Guilardo está aí já, né, caladinho, precisando falar. Passar a palavra logo para Guilardo para ele fazer aí as observações dele sobre o vídeo, sobre o que a gente falou até agora. Guilardo, meu irmão. Bom dia mais uma vez. Esse filme, Alexandre, quem tiver a oportunidade de assistir, esse é um filme, uma produção brasileira, um filme muito bom, um filme com uma história belíssima. O nome desse filme é O Vendedor de Sonhos, ele tem no Netflix. Eu não quero contar o filme para poder, quem quiser assistir, ter a oportunidade de assistir e tirar suas próprias conclusões. O interessante é que esse suicida aí no filme, Alexandre, ele é um psicólogo famoso, né? E mesmo o psicólogo famoso, com todo o conhecimento que ele tem, ele entra nessa crise de depressão e ao ponto de querer se jogar do 21º andar. Sobre o que a gente viu até agora, Alexandre, eu gostaria de comentar o seguinte: no caso do conscrito, do caso que a gente está estudando, a principal, o que está pesando mesmo para ele, no caso das punições que ele está sofrendo, que ele está se infligindo, né, que a própria consciência dele está fazendo ele sofrer, é a falta da confiança que ele teve em Deus, né? Porque, veja bem, o amor paterno e materno, ele é capaz de tudo, das maiores atitudes pelo amor que ele sente. Mas como faltou confiança em Deus, ele cometeu esse ato com o intuito de salvar o filho. Eu não sei se ele estava pensando, no momento, só em o filho morrer na guerra. Se ele não estaria pensando também, no momento que ele o levou a cometer esse ato, que o filho poderia ser aprisionado e ser um prisioneiro de guerra e sofrer muita tortura, todos os reveses que os prisioneiros de guerra sofrem, né? Eu acho que ele deve ter pensado num monte de coisa que o levou a tomar tal atitude. Mas o que diz aí no livro Céu e Inferno é que o que pegou nele realmente foi a falta da confiança em Deus, porque ele não sabia realmente o que ia acontecer. O filho foi convocado. Daí a dificuldade dele escrever o nome de Deus, né? Exatamente, né? Então, ele não sabia nem, Alexandre, se o filho realmente ia chegar aí até a guerra, que primeiro ele ia se preparar, ele iria, né, ter aquele treinamento todo para que ele pudesse realmente ser enviado para o campo de batalha, e durante esse intervalo, poderia ser até que ele nem fosse, né? Ou então, Alexandre, a gente que é espírita, se ele estava sendo colocado nessa prova de ir para uma guerra, não é? Quem sabe se não era essa guerra que ia curar, né, todos os problemas dele, né? Todos os débitos que ele tinha não estavam vinculados exatamente a passar por uma guerra, não é? A questão da causa e efeito. E o conhecimento sobre a vida futura, Alexandre, é muito importante. Porque, veja bem, em relação de a gente comparar casos de suicídio, de querer julgar, por exemplo, a gente tem, na atualidade, muitos casos de homem-bomba nos nossos irmãos muçulmanos, né? Mas a gente não pode querer se julgar o muçulmano como um suicida. Por quê? Porque ele foi criado e educado e catequizado na religião dele, desde pequenininho, que o maior ato que ele podia cometer em nome de Deus seria o suicídio em nome de uma guerra santa, né? Onde ele iria para o paraíso com 70 virgens. Então, veja bem, tudo é pesado, medido na hora que você passa para o plano espiritual. No caso dele aí, o amor que ele teve pelo filho, que o levou a fazer, apesar, foi até maior do que a confiança que ele teve em Deus, né? Mas mesmo assim foi um fator atenuante, né? E o caso do suicida, Alexandre, também a gente pode observar, é tão complicado, né? O suicida merece realmente o nosso respeito, porque é tão complicada a situação do suicida, que ele sofre encarnado, desencarnado e reencarnado, né? Encarnado porque as dores, as angústias que ele passa, né? Até tomar essa decisão de cometer esse ato. No mundo espiritual, ele vai sofrer as consequências que nós já estamos vendo aí, né? Que todo espírito que comete suicídio, ele passa, apesar dos atenuantes, mas ele passa por situações muito dolorosas, né? Ele passa por situações muito difíceis. E pelo ato do suicídio, ele danifica o perispírito, ele fere o perispírito. E ao reencarnar, ele vai sofrer as consequências de um perispírito ferido, né? Ele pode vir como um
um idiota, como diz, pode vir como um cego, pode vir com problema de garganta, pode vir sem falar, quer dizer, são muitas consequências a curto, médio e longo prazo. Então, o suicida, ele merece toda a nossa compaixão, não é à toa que Maria de Nazaré encampa, né, o acolhimento a essas pessoas, para que eles sejam preparados ao retornar para a vida, para resgatar suas dívidas, né? E hoje, Alexandre, é diferentemente do caso dele, porque, por exemplo, ele fez isso aí, mas ele praticamente não beneficiou ninguém, né? Quando você comete um ato que o leva à morte, mas aquilo ali favorece alguém, aí sim, não é considerado suicídio. Nós temos hoje, na data de hoje, por exemplo, comemora-se um grande dia para o Brasil, né, onde Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, desencarnou, né? E foi aqui no Brasil, segundo Humberto de Campos, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele veio resgatar dívidas que ele tinha na época da Inquisição, né? E eu li um livro chamado Inconfidência Mineira, Alexandre, que as torturas que ele passou na prisão, pelo fato de ele ter assumido sozinho a culpa, né, com a intenção de evitar que outras pessoas mais morressem, o intuito dele foi esse, que todos iam morrer, mas ele aproveitou uma aparente desgraça real, né, para modificar um fato. Ele assumiu a culpa sozinho, sofreu muito, ficou 3 anos incomunicável nas masmorras. Só lendo esse livro, em Confidência Mineira, uma psicografia, não lembro de quem, que para ver o sofrimento que ele teve. Os outros não foram perdoados, mas foram degradados, foram para a África, mas ele realmente teve uma morte cruel, teve seu corpo esquartejado, e ninguém menos do que o espírito de Ismael foi quem veio recebê-lo, redimido de suas faltas. Foi um grande dia no mundo espiritual, o retorno desse espírito que hoje desencarnou. Assim, a gente pode até dizer assim, quase que um suicídio, né? Porque ele assumiu a culpa de todos, né? Foi ele que disse que queria ter 10 vidas se pudesse salvar mais um, né? Mais um que ele pudesse salvar. Então, Alexandre, seria assim esse comentário que eu queria fazer, por enquanto. Valeu, meu irmão. Nós estamos nos encaminhando aqui, infelizmente, para o final do nosso programa. Temos ainda que chamar o nosso amigo Tavares para fazer aqui a divulgação da rádio. Mas antes, lembrar algumas coisas, gente. Esse vídeo que foi passado nos trouxe informações muito interessantes, viu? Primeiro, né, que o suicida fica preso na sua gaiola emocional. Oi, pois não, meu amigo Tavares? A gente tá 8h44, então ainda tem um tempinho. Não vamos olhar aí pelo live, não, porque teve aquelas músicas antes. Então, é 8h44. Então, nós temos ainda mais de 15 minutos de programa. Então... Ah, tá. É isso. Eu estava confundindo, meu amigo. Pronto. Alexandre, eu também estava olhando para o tempo aqui. Eu falei... Não, mas tranquilo. Eu vou então aproveitar, viu, meu amigo Tavares, para fazer alguns comentários sobre esse vídeo. Por exemplo, ele diz que o suicida fica preso na sua gaiola emocional. Isso é uma grande verdade, gente. O suicida, a gente muitas vezes não compreende o ato do sujeito, porque a gente não consegue compreender isso. Ele está preso numa gaiola emocional. As suas emoções estão ali torpedeando ele o tempo inteiro. E a gente precisa resistir a isso, mas nem todo mundo tem força suficiente para resistir, né? Esse aqui é o problema. Aí, segundo, ele diz uma coisa muito interessante naquele vídeo. O suicida não quer se matar, ele quer matar a sua dor. É uma grande verdade, gente. Não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com o sofrimento, e aí a saída para ele é destruir tudo. É igual aquele sujeito que, para matar o piolho, queima os cabelos da cabeça. É igual o sujeito que, para... vamos dizer assim, matar um mosquito, atira com uma escopeta, né? Então é o tipo da coisa, o sujeito está sofrendo, não está sabendo lidar com a dor, e a saída para ele, muitas vezes, é destruir tudo, acabar com tudo, porque ele acha, como aquilo que Guilardo falou, com a falta, muitas vezes, de uma orientação evangélica, de uma informação sobre as consequências disso no mundo espiritual, o sujeito acaba fazendo o que não devia. E assim, a depressão, gente. Vamos pensar muito na depressão. Lembrem que, na maioria, eu acredito que 99% dos casos de suicídio, tudo começa com uma depressão. A depressão é uma doença. A gente precisa compreender que a depressão é uma doença, né? Muitos chamam de doença mental, mas eu prefiro dizer que é uma doença emocional. O sujeito está doente das emoções, a ponto de se deprimir tanto que ele se afasta do convívio na vida, no mundo, né? Então, cabe a nós, parentes, amigos, reconhecer os traços da depressão, respeitar isso,
É muito importante a gente falar isso num programa de rádio, porque muitas pessoas ainda pensam que depressão é sinônimo de fraqueza. Muitas pessoas ainda pensam que depressão é sinônimo... isso é bobeira desse cara que vive, né, vamos dizer assim, supervalorizando a própria dor. Não é isso, gente. Vamos parar de pensar e julgar as pessoas dessa forma. Vamos começar a compreender que as pessoas têm dramas pessoais que precisam ser respeitados e precisam ser auxiliados. Então, ao invés de julgar, a gente precisa o quê? Auxiliar. Ajudar da maneira como a gente pode. Agora, voltando para o caso do pai e o conscrito. Meu amigo Amadeu, Cristina e José Guilardo. Eu recebi, inclusive, aqui de um amigo, no WhatsApp aqui agora, uma pergunta. Vocês estão falando o tempo inteiro que o suicida fica sentindo o que acontece no corpo. Por que isso acontece? E aí, meus amigos, eu queria fazer uma leitura interessante do próprio livro O Céu e o Inferno. Aliás, do livro dos Espíritos, que está fazendo aniversário, meu amigo Amadeu, de 146 anos, né? O livro dos Espíritos nos dá uma luz com relação a isso, quando ele diz aqui, ó, peraí. Rapaz, acabei me perdendo aqui, ó, da questão. Mas deixa eu dizer, porque eu me lembro. Eu não vou dizer a questão agora, porque eu perdi a questão aqui. Estava tudo separadinho aqui, mas na hora eu perdi. Mas a questão aqui diz o seguinte. Kardec pergunta justamente isso. Por que os suicidas sentem vamos dizer assim, essa repercussão no perispírito do que acontece com o corpo? E os espíritos explicam exatamente aquilo que Amadeu já disse pra gente. O suicida, ele antecipa a morte, mas ele nasceu, gente, com uma carga de energia vital que está no corpo dele, no corpo de carne dele, no corpo físico dele, que era para ele passar determinado tempo. Essa energia vital, ela não vai se desfazer da noite para o dia assim, não. Assim como nas mortes violentas, no suicídio, essa energia vital ainda fica boa parte do tempo no corpo. E o perispírito ainda fica ligado ao corpo, de qualquer sorte, como uma espécie de consequência que o sujeito tem que sofrer daquilo que ele fez. Então é por isso que os suicidas têm a sensação, muitas vezes, de que estão ligados ao corpo mais diretamente, sentindo o que está acontecendo com o corpo material, né? E isso é uma angústia muito grande, tá bom? Então eu queria só falar isso para depois passar aqui a palavra para a nossa irmã Cristina, que está querendo falar. Pois não, Cristina? Oi, Alexandre. Eu acho que houve só uma inversão aí dos números com relação a data do Livro dos Espíritos. 164 e não 146. Só mudou o número. Isso, minha amiga, isso. Valeu. Bem, como você estava falando da depressão, e que a gente tem que ter esse olhar atento a essas pessoas, eu convivi com uma pessoa com depressão e mesmo ela sendo uma pessoa religiosa, mesmo ela sendo uma pessoa já com iniciação na doutrina espírita, ela passou por essa depressão. E mesmo quando eu conversava com ela, que eu dizia, faça suas preces, reze, ela dizia, eu não tenho forças nem para rezar. Eu não encontro as palavras para fazer uma prece. Eu tenho dificuldade de achar uma leitura, dos meus olhos percorrer as linhas de uma leitura. E eu fui percebendo o quão profundo era essa dor, essa prisão em que ela se encontrava. Que, mesmo eu já conhecendo, sabendo quem era ela, que era uma pessoa que fazia suas preces, sempre que a gente iniciava, ela conseguia fazer as preces maravilhosamente bem, ela sempre tinha uma leitura, ela sempre tinha uma palavra, ela ficou nesse estado. Você já imaginou o que é você conversar com uma pessoa e ela dizer que não conseguia fazer uma prece? Que não conseguia que os olhos percorressem as linhas de um texto, de uma leitura? É muito difícil, é muito complicado isso. É uma dor incrível. E muitas vezes, a nosso grosso modo, a gente diz,
Se ela tivesse uma roupa para lavar, ela não estaria deprimida. Dá uma pia de louça a ela para lavar, que ela resolve essa depressão. Manda ela para cá, para casa, que ela vê o que é serviço. Ela tá... E não é dessa forma. Muitas vezes você tem tudo. Você tem tudo. E está sozinho. Essa dor lhe invade, essa angústia lhe invade. Eu conheci uma pessoa que cometeu suicídio que tinha tudo. Tinha tudo. E eu cometi a falha que hoje eu observo que não se deve cometer. No momento que eu sabia que ela viajava para a Europa 3 vezes no ano, que ela tinha casa, tinha iate, tinha família, tinha filhos, todos os filhos formados já com sua vida, e ela suicidou-se no quarto. Botou uma corda no armador da rede e suicidou-se. Então, eu disse, meu Deus, o que levou ela a cometer suicídio? E ela descreveu simplesmente, eu não tinha o que fazer. Foi a única coisa que ela botou, eu não tinha o que fazer. Então, eu disse, se ela tivesse vindo para a minha casa, ela tinha tanto o que fazer que não tinha cometido suicídio. Eu fiz essa besteira no momento. Mas isso me incomodou muito tempo sem compreender porque o que levou ela a cometer suicídio. E também tive essa conversa com essa pessoa que hoje, graças a Deus, está muito bem, retomou suas atividades, a seu trabalho, mas que passou por esse momento difícil. E que a gente, por não ser um psicólogo, por não ter grandes conhecimentos, ter simplesmente a boa vontade de chegar perto e conversar, não compreende por que ela não consegue se libertar desse mal que lhe aflige, dessa dor que lhe maltrata. Mas que existe uma saída, sim. E com muitos passes, orações, água fluidificada, com muito apoio, com muito carinho de todos, ela venceu e hoje ela está bem. E no programa passado, eu ia pedir para o seu Amadeu falar com relação a isso, sobre o apoio que a Casa Espírita pode dar a uma pessoa que se encontra em depressão, com sintomas de suicídio. E esse apoio não significa que vai mudar a sua religião, que vai lhe obrigar a seguir uma outra doutrina, mas apenas uma ajuda nesse momento tão necessário. E eu ia pedir a Amadeu para falar sobre isso. É isso, Alexandre. Muito bem, minha amiga Cristina. Você pediu, está pedido. Nós vamos passar a palavra agora para Amadeu, para ele falar exatamente sobre isso. E depois, Amadeu, você chama já o nosso amigo Tavares para fazer a programação da rádio. Obrigado, meus queridos irmãos e irmãs. Realmente o tema de hoje está riquíssimo, né? E esse filme também nos ajudou muito, né? Tem, inclusive, aí uma pergunta no chat que está falando sobre os kamikazes, sobre as mulheres que, em determinadas culturas, têm o hábito de suicidar-se quando perdem os maridos, né? Isso vai naquilo que Jesus disse lá atrás, onde os fariseus cultuavam as coisas exteriores em detrimento do interior. Ora, uma mulher suicidar porque o marido morreu, isso é uma aberração. Uma coisa que nos chamou a atenção, antes de passar para a questão que Dona Cristina levantou, uma coisa que nos chamou a atenção nesse vídeo, aliás, duas, bem rapidinho para ser conclusivo. Primeiro é que os processos, e Alexandre foi muito feliz nas suas colocações, quando ele falou sobre a questão da depressão. Eu adiantaria mais, Alexandre, a depressão é um problema que está no físico, mas, na verdade, a doença é no espírito, né? Porque o espírito conduz o corpo, conduz o carro do corpo. Mas, em dado momento, os problemas que o corpo gerou, ou seja, acumulou, termina suplantando o controle do espírito e ele perde o controle das suas ações. E aí, Dona Cristina, muito feliz, a pessoa não tinha condição de fazer uma prece. E é nesse estágio que entra exatamente o que ela nos chamou a atenção para se fazer, né? Ela chamou a atenção para o socorro que o Espiritismo pode oferecer sem querer converter ninguém.
Uma coisa a gente não pode esquecer, essa criatura que está vivendo esse processo depressivo hoje, pode ter sido pedido por ela no mundo espiritual, na preparação da sua encarnação, pode também ter sido uma prova, que é o mais improvável, porque os espíritos não colocariam uma prova que o espírito não suportasse. Muitas vezes o espírito pede para vir com aquela carga, mesmo sabendo que não suporta, ou tendo a perspectiva que vai suportar, mas não suporta, e os benfeitores deixam, porque a lição depois vai ser gratificante para ele. E aí ele passa por essas coisas. Ora, mas nós vimos uma coisa extraordinária que não pode ficar de fora no filme. Veja bem, a questão da assistência que Dona Cristina falou. Veja aquele espírito, o que ele fez, como ele chegou junto, como ele demoveu a ideia do suicídio daquele homem, como ele criou condições para que ele se recuperasse, refletisse sobre o ato que ia cometer e não suicidasse. Então, essa assistência que Dona Cristina falou, que a doutrina espírita oferece, é de uma importância extraordinária, porque de um processo depressivo desse, 99,9% estão abertas as portas para os processos obsessivos. Os inimigos da causa do mestre aproveitam essas coisas e levam, inclusive, a criatura ao suicídio. Então, a casa espírita tem um papel extraordinário, que é consolar, mas, acima de tudo, esclarecer. Nesse momento, a criatura não tem percepção, por exemplo, do consolo que está sendo ministrado. Ora, mas você, indo à casa espírita, você é cuidado à luz do Evangelho de Jesus, e a espiritualidade cuida disso, da criatura de quem está acompanhando, muitas vezes sufrando para que ele cometa o suicídio. Você toma água frutificada e aquilo é estimulante para que você acredite que está tomando uma medicação que vai lhe ajudar. Acima de tudo, você vai ser trabalhado pela espiritualidade para que seja demovido daquela situação. E esse conforto que você recebe na casa espírita é o necessário para que você vá adquirindo consciência da bobagem que você ia praticar. Como a história do lado do suicídio anterior, o velho dizendo, faltava tão pouco tempo, nós vamos ver isso lá na frente, na história dos suicidas, né? Faltava tão pouco tempo para aquele homem passar pela sua prova, e ele cometeu suicídio, e aí agravou toda a sua situação. Portanto, a gente vê que a doutrina espírita ela é consoladora, e ela tem salvado muitas vidas. E aí me faz lembrar aquele debate do irmão Bezerra de Menezes com aquele materialista, para pedir que o materialista mostrasse quantas criaturas foram salvas pelo materialismo, e ele provou quantas criaturas poderiam ser salvas e foram salvas pela doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e vamos com Jesus. Valeu, Amadeu. Chamar agora nosso irmão Tavares para fazer aí a divulgação da rádio, meu irmão Tavares. Fica à vontade, meu irmão. Bom dia, meu amigo Alexandre, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa esse tema que vocês estão trabalhando. E aí nós estamos hoje, quarta-feira, com o programa Filosofia, Ciência e Moral, o Suicídio, o Pai e o Conscrito, do livro Céu e Inferno, segunda parte, justamente os exemplos que são os suicidas, com Alexandre Santos, Cristina Albuquerque, Zé Guilherdo e Amadeu Ferreira. A partir das 18 horas, nós teremos a parceria da Web Rádio Estação da Luz com a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, e a Berenice Lima e a Deusa Nogueira fazem um programa Missionários da Luz. A partir das 19 horas, o Estação da Luz, 21 anos no ar, ele irá direto para o Japão falar, isso aí não é garrancho, isso aí é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo em japonês. E o responsável de tudo isso é o meu amigo Tomoe Sumi, né, japonês, que é tradutor da obra do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras espíritas. Então, a partir das 19 horas aqui no Brasil, hoje, quinta-feira, amanhã, 7 horas no Japão, ele estará aqui conosco. Logo em seguida, o programa Esclarecendo e Consolando com Jesus de Nazaré, com o tema Olhos de Ver e Ouvidos de Ouvir. Em seguida, o Evangelho por Emmanuel, sempre a partir das 23 horas, vai ser o livro Esperança, o livro da Esperança, com a amiga Maria Saraiva de Teresina, Piauí, em favor da alegria, Mateus 18, 14. Amanhã cedinho, nós iremos para Socorro
falar com a nossa querida Helenice Cavalcante, dentro do programa Espírita Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, a alimentação como fator de libertação do ser humano. Então, a Helenice, ela traz um convidado, o Davidson Borges, que justamente trabalha com essa questão alimentar em uma vida melhor. A partir das 19 horas, o programa Estação da Luz, 21 anos no ar, afabilidade e doçura. E quem é que vai apresentar? O meu amigo de mais de 40 anos, Fernando Luiz, o cantor potiguar, o pai da Fernanda Tavares. E também a afabilidade e doçura está no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Em seguida, a partir das 21 horas, o Quarteto Fantástico do Rio de Janeiro, a Nilceia, o Luiz, a Terezinha e a Valéria, vão fazer um mergulho no pensamento do Leão Denis, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, os capítulos 8 e 9. Em seguida, Renato Bezerra, aqui de Natal, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel, Posses Temporárias, que está em Lucas 12, no jornal Brasil Espírita. Sexta-feira, manhãzinha bem cedinho, nós iremos para a Austrália falar com a nossa irmã Karen Madeira e aqui no Brasil, João Madeira. Eles, a partir de sexta-feira, 8 horas da manhã, estão iniciando aqui na Web Rádio Estação da Luz o programa Educação e Saúde sobre o Novo Prisma, Educação Integral, Saúde Natural. Logo em seguida, a partir das 9h30, Memórias de um Suicídio é o tema do livro que a Silvia Almeida estuda dentro do programa Viver é Sempre o Melhor, Suicídio Não, Vida Sim, ou Vida Sim, Suicídio Não. A partir das 15 horas da sexta-feira, Adolfo Nogueira vai fazer Justiça e o Direito Natural, Caminho de Redenção é o nome do programa que ele faz, isso às 15 horas. Logo em seguida, a partir das 16 horas, A Era do Amor, né, no livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues e Divaldo Franco, dentro do programa Histórias de Espírito, com Zezé Franco, do Rio de Janeiro. A partir das 19 horas, o programa Estação da Luz, 21 anos no ar, vai entrevistar Carlos Campelli, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele vai trabalhar o arrependimento, a expiação e a reparação, levando em conta que na próxima sexta-feira, dia 30, quem estará aqui conosco é o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Gordinho. A partir das 21 horas, o programa Espírita Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos. Voltamos de novo para a viagem espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, com Enzo Obama, a Mauri Gave de Cascavel, os dois de Cascavel, Paraná, o Carlos e a Cláudia do Japão, a Rosângela de Santa Cruz do Rio Grande do Sul e a Adalberto e Lúcia de Tóquio, no Japão. Eu quero me alongar um pouquinho, se vocês permitirem, e, no caso, também falar da programação do sábado. Na sexta-feira, o Evangelho por Emmanuel vai ter a presença do nosso irmão Hélio Tinoco, lá de Vila Velha. Ele vai falar sobre Trabalha e Serve, que está na revista O Reformador, de maio de 1950, e em Mateus 21, 28. Logo em seguida, o programa O Espiritismo Madrugada Dentro, consolando e esclarecendo e consolando. Ele começa às 23h45 da sexta e termina às 6 horas da manhã do sábado. Todos os programas são gravados, são reprises aqui dos nossos programas da Web Rádio. No sábado, nós teremos o programa Livros de Luz, do Suprema, de Vitor Hugo e Zilda Gama. É o livro de luz que a Zezé Franco vai fazer a dica de livro. E, em seguida, nós voltamos para o Japão, voltamos para o Adalberto Prado e a Luciuk. Eles são da ADE, da Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Japão, em Tóquio, e eles vão trazer um tema bastante interessante. Jesus, Espírito Superior ou Puro? Uma interrogação. Então, direto do Japão, aqui não será às 19 horas, será às 18h30, e lá será às 6h30 do Japão, já do domingo. No sábado, Jair Aquino vai fazer, às 23 horas do sábado, o programa Evangelho por Emmanuel, que buscai, João 1,13, está no livro Caminho, Verdade e Vida, e Espiritismo Madrugada Dentro, às 23 horas do sábado, e termina às 6 horas da manhã. No domingo, tem O que diz o Espiritismo sobre as Doenças, com a dupla Cosme de Olinda e Silvia Almeida, dentro do programa Atualidade do Pensamento Espírita, às 21 horas, o Evangelho aqui na rádio,
com o capítulo 4, os itens 18, reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência o rompe, e finalizando a programação do domingo, Ivan Augusto aqui de Natal faz o programa Evangelho por Emmanuel, Tempo de Confiança, Lucas 8:5, dentro do livro Caminho, Verdade e Vida. É essa a nossa programação, voltamos. Maravilha, meu amigo Tavares, programação maravilhosa da Web Rádio Estação da Luz. Essa programação da Web Rádio Estação da Luz sempre me enche de felicidade, meu amigo. Agradecendo aqui a Alberto, a Francisco, nosso amigo Chiquinho, que estão interagindo aí pelas redes sociais. Bom dia a todos. Alberto Magno Rodrigues também mandou aí. Gratidão, queridos amigos. Gratidão por você estar nos assistindo, nos dando importância aqui ao nosso programa, ao programa da Web Rádio Estação da Luz, meu amigo. E aí, meu amigo Tavares, feliz demais com essa programação que vai até o Japão, que mostra os brasileiros divulgando a doutrina espírita, né, lá do outro lado do mundo. Isso é muito importante para nós. Agradecer aqui a presença da nossa querida irmã Cristina Albuquerque, do nosso querido irmão José Guilardo, do nosso queridíssimo irmão Amadeu Ferreira, que estão todos aqui conosco hoje. Dizer para vocês que na próxima semana a gente continua estudando o livro O Céu e o Inferno, continuamos aí falando sobre as consequências do que acontece com a gente lá no mundo espiritual depois do desencarne, a justiça divina, esses são os nossos temas, tá bom? Agradecer a todos vocês e, antes de tudo, queria fazer uma prece final. Acho que a Amadeu aí quer falar alguma coisa, Amadeu, que você abriu o microfone. Não. Era só abrir o microfone para dar o bom dia. O seu Brasil. Tá bom, meu amigo? Eu vou fazer aqui uma precezinha final, viu? Pedindo aos nossos irmãos e irmãs que elevem agora os seus pensamentos ao alto. Vamos nos dirigir ao nosso querido mestre amigo Jesus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de sempre nos abrir a cabeça, a mente para o caminho da verdade e da vida que ele nos anuncia, que ele nos mostra. Então, agradecer Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, primeiramente reencarnados, cumprindo uma missão neste mundo, e segundo, pedindo a Deus por todos aqueles que sofrem, que estão em depressão, todos aqueles que estão vendo as suas energias fracas, em desequilíbrio, todos aqueles que, porventura, pela cabeça, passe a ideia nefanda do suicídio. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, que olhe por todas essas criaturas, todos esses que sofrem calados na sua gaiola de sentimentos, todos aqueles que estão fraquejando, para que Jesus possa estender-lhes as mãos amorosas e possa trazer para essas criaturas um pouco mais de alento, lembrando que Jesus um dia nos disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então procuremos o Mestre, procuremos Jesus, procuremos os seus ensinamentos, para que a gente possa vencer as tentações da vida que nos levam a caminhos muito desequilibrados. Que Jesus possa nos iluminar a caminhada, que ele possa nos levantar o ânimo e nos encher de energias superiores. Que assim seja, que a nossa semana seja uma semana abençoada para todos nós que estamos aqui ligados pela Web Rádio Estação da Luz e todas as criaturas que estão vivendo suas experiências de reencarnação neste planeta maravilhoso. Que assim seja. Obrigado a todos. Na próxima quarta estaremos aqui a partir das 8 horas da manhã. Valeu! Bom dia, Brasil! Agora sim!